Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, On The Way. Que bom que você está aqui. Feliz Ano Novo para quem eu ainda não tinha visto. Feliz Ano Novo, Paulo, família. A gente fica feliz de ter você que estava aí viajando. E a gente se ressente também que você estava num lugar mais quente que o nosso. Mas agora estamos todos aqui juntos nesse mesmo barco. E é bom estar aqui. Acabei de vir da outra igreja, acabei de chegar. Estou ainda aqui tomando um pouquinho meu fôlego. Mas eu fico feliz que você escolheu estar com a gente hoje, um dia frio. Tivemos neve aí um pouquinho, né, nesses dias, e a gente fica feliz que você decidiu estar com a gente aqui nesta tarde. Você também que nos acompanha pela nossa transmissão. Como é bom ter a sua companhia também, você sabe que você é parte da nossa família. Nós continuamos a nossa série Eclésia, uma série que vai abordar, tem explorado essa ideia, esse conceito de que o que é ser uma igreja. Eclésia é a palavra grega para igreja, ela aparece mais de 100 vezes na Bíblia, no Novo Testamento, e ela significa isso, igreja. Não é um prédio, não é essa estrutura bonita que nós temos aqui, mas sou eu e você que fazemos parte do povo de Deus. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre a igreja no livro de Gênesis, como é que esse livro começa a trazer alguns conceitos sobre o que é a igreja, como é que eu e você devemos nos comportar. Nós aprendemos, por exemplo, que a igreja ela foi criada por Deus. Então, Deus é o dono da igreja. Ela não nos pertence, ela pertence a Deus. E que bom, né, por isso. Amém por isso. Nós aprendemos também que a igreja é um lugar de generosidade. Eu não falo aqui da questão financeira, mas é um lugar onde as pessoas são generosas. É um lugar onde as pessoas cuidam umas das outras. A gente terminou a série, o episódio da semana passada, falando um pouquinho da história de Caim e Abel, que somos responsáveis pelo nosso irmão, pelo nosso próximo. Na semana que vem nós vamos falar sobre a igreja de acordo com os profetas, como é que os profetas, especialmente Jeremias, Isaías, como é que eles viam essa questão da igreja, o que a Bíblia fala sobre a igreja no período dos profetas. Em seguida, o próximo episódio vai falar sobre como Jesus, então, descreveu a sua igreja, qual a ideia que Jesus tinha da sua igreja. Depois nós vamos falar sobre como Paulo, através das suas cartas, também descreveu a igreja, e vamos terminar falando um pouquinho sobre a igreja do final do período deste mundo, fim dos tempos, a igreja de acordo com o livro de Apocalipse. E hoje nós vamos estudar então na sequência cronológica a igreja através do livro de Êxodo. Nós vamos estudar alguns versos do capítulo 19 do livro de Êxodo e eu te convido agora para fechar os seus olhos para nós pedirmos mais uma vez a orientação de Deus neste momento. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado porque nós somos o teu povo, a tua igreja, não porque nós merecemos ou não porque exista algo de especial em nós, mas porque o Senhor nos ama. E que o teu Espírito fale conosco, a nossa mente, ao nosso coração. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler, ele se encontra no livro de Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ler os primeiros 6 versos. E diz assim: no primeiro dia do terceiro mês, após a saída dos israelitas do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como transportei vocês sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, pois, se vocês ouvirem minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão um tesouro entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. A gente começa um novo ano, esse é o segundo sábado do ano de 2025. E um dos itens bem comuns, bem populares nesse início de ano especialmente, são os calendários. Eu não sei se você já comprou o seu calendário novo para o ano de 2025, e a gente tem uma imagem aqui do calendário, um calendário normal. Às vezes você compra aqueles calendários, eu vejo a Vanessa todo ano, né, comprando um calendário novo. A gente recebeu também por correio um calendário. E o calendário é importante porque ele nos ajuda a nos organizarmos em relação às datas. E as datas são importantes. Se você é casado, se você tem um relacionamento já por algum tempo, você sabe que existe algumas datas, pelo menos uma data que é importante você lembrar sempre, né? Quem sabe aqui? Aqui, ó.
A Mel já falou a data do casamento. Eu sei a data do meu casamento de cor. Enquanto isso, eu estou pensando aqui rapidinho. É 15 de agosto de 2010. Talvez você lembre a sua, espero que você lembre. E existem outras datas relacionadas, né, ao relacionamento que são importantes. Às vezes você lembra, talvez, o aniversário de namoro. Tem gente que, depois de casado, continua, né, comemorando ali aniversário de namoro. Eu já acho que isso aí é um pouquinho demais, assim, né, mas cada um. Tem, de repente, a data do primeiro encontro, né, a primeira vez que vocês saíram juntos. Às vezes até a data do primeiro beijo. E eu vou dizer para você que eu lembro qual foi o dia, a data certinha do primeiro beijo. Eu e a Vanessa, nós estudávamos na mesma escola, né, desde do ensino fundamental. E ela é um ano mais velha que eu, então ela sempre estava numa classe acima, né? A gente não tinha muito contato. E a Vanessa também, ela era uma menina muito popular, né? Era muito famosa ali na escola. E eu era já o contrário, o oposto. Era aquele cara lá, anônimo, né? Não era conhecido, não era popular. Mônica também era muito popular. Mônica e Vanessa, as meninas bem populares lá na escola. Então, a gente não tinha muita interação. Eu encontrava com ela ali no momento do intervalo, né? Na minha época, ainda chamávamos de recreio. Mas a gente não tinha muito contato, né? Ela ficava ali com a turma dela, eu ficava ali sozinho, com mais um ou dois amigos. E os anos foram passando. 10 anos, mais ou menos, se passaram, e eu fazia parte de um grupo musical e a gente teve a gravação do primeiro trabalho nosso, um primeiro CD, na época ainda, que a gente gravou. E eu tirei uma foto, tinha uma artezinha daquele CD, e eu postei na rede social do momento, né? Não era o Facebook, não era o Instagram, não era o TikTok, não era qual que era o nome daquela outra, o Snapchat, era o famoso Orkut, né? O famoso, saudoso Orkut. E o Orkut, para quem não conhece, ele tinha algumas características parecidas com o Facebook, né? Você tinha a possibilidade de postar fotos, tinha uma vasta possibilidade de postar 20 fotos, esse era o limite. Começou com 10, depois ampliou para 20 fotos. E você também tinha acesso aos amigos daqueles que eram seus amigos naquela rede social. Então você tinha ali como visualizar se aquele amigo seu, quais eram as pessoas que ele tinha ali na rede de amigos dele. E quando eu postei a foto do meu grupo, naquela rede social famosíssima, a Vanessa, nós tínhamos um amigo em comum, e ela teve a oportunidade de ver a foto do meu CD sendo ali postado, e ela foi lá e deixou um comentário. E ali eu falei, opa, tem algo ali, né? Não é só um comentário, acho que tem possibilidades maiores ali, vamos explorar. E aquela rede social, você tinha a oportunidade de ver o e-mail ou o telefone, contato pessoal de quem estava conversando com você, e eu vi o e-mail dela e adicionei o e-mail dela numa outra rede social muito popular na época, que era o MSN. Você adicionava a pessoa por e-mail e você podia conversar com aquela pessoa por mensagem, né? Era a tecnologia do nosso tempo, era um negócio assim fantástico, né? Hoje a gente tem câmera, tem tanta coisa, mas naquela época mandar uma mensagem era uma coisa assim fantástica. A gente começou a conversar e tal, marquei de sair com ela, combinamos um dia. Eu cheguei 1 hora atrasado. 1 hora atrasado. Então, quando vocês me veem chegando aí 10 minutos, 15 minutos atrasados, pensam que em 20 anos eu estou progredindo. Cheguei, nós saímos, fomos comer, depois fomos assistir um filme, e no final, agora eu estou contando essa história, estou vendo o Raul ali, está me dando uma apreensão ali, né, Raul? Tampa os olhos, ele vai dar uma volta ali, Raul. Mas, o Raul é meu sogro, tá, gente? E eu cheguei lá e falei assim, bom, estou aqui, fiz meu dever de casa, levei para jantar, fomos assistir um filme, vou pedir um beijo, né? Isso aqui é a evolução normal aqui dessa dinâmica. Né? Olhei para ela ali, né? Tomei coragem, peguei e falei assim, posso te dar um beijo? Ela olhou para mim e falou assim, não. Falei, ok, tá bom. Posso te dar um abraço? Ela falou, pode. Aí a gente começou o Raul ficou feliz ali, né? Aí a gente começou uma tradição de, naquele período, então, toda vez que a gente saía, se encontrava, no final, dava um abraço. E eu já estava me acostumando com a ideia de que eu estava ali na friend zone, né? Não ia sair nada dali, né? Era um amigo, né? Um amigo, uma pessoa muito querida ali para a Vanessa. E passaram-se 3 meses, e chegou a data do meu aniversário. 4 de março, já anota aí, né? Está chegando. E a Vanessa falou assim, você pode vir aqui em casa e tal, esse é o aniversário, eu tenho 3 presentes para te dar. Falei, opa, claro, vamos lá. Cheguei lá, primeiro presente,
abri uma camiseta da Amy Officer, lembro até hoje, bonita ali, bege. Usei muito aquela camiseta. Aí o segundo presente, um presente assim, uma embalagem menor, eu abri, era um CD/DVD de um grupo cristão que eu gostava muito na época. E o terceiro, não vi nenhum pacote ali, né? O terceiro presente, ela falou, o terceiro presente é aquele beijo que você pediu 3 meses atrás. Então, no dia 4 de março, dia do meu aniversário, 2007, se eu não estou enganado, 2007, foi o dia que eu e a Vanessa tivemos nosso primeiro beijo, né? E o resto é história, estamos aqui, né? Noah, 4 anos, andando aí. Mas as datas são importantes porque elas nos lembram justamente de eventos importantes. E o texto que a gente começou a ler diz que no primeiro dia do terceiro mês, após a saída dos israelitas do Egito, chegaram no deserto de Sinai. Aqui a gente tem pelo menos 2 eventos importantes, 2 datas importantes. Primeiro, um evento que aconteceu 3 meses antes. E agora um evento que vai acontecer em seguida. 3 meses antes, aquele povo, aquele grupo de pessoas experimentou algo importante na sua história, na sua jornada. Eles foram libertos por Deus do Egito, da opressão do Egito. E se você não conhece, não está familiarizado com essa história, o livro de Êxodo começa com um grupo de pessoas, descendentes de alguém chamado Abraão, a quem Deus havia chegado e feito uma promessa, dizendo, Abraão, eu quero fazer uma aliança com você, eu quero ter um relacionamento com você, eu quero ter um acordo com você, um contrato. E o meu lado do acordo é que eu vou multiplicar a sua descendência. E Deus fala isso para alguém que não tinha filhos, que acreditava que a esposa era estéril. E Deus então faz essa promessa inusitada e bem comum. Olha, Abraão, você que já está aí no seu período ali, já 75 anos, eu quero fazer uma promessa que você vai ser um grande pai. Vou mudar o seu nome de Abraão, que era pai honrado, ou pai exaltado, agora para grande pai, pai de uma grande nação. Deus faz essa promessa para Abraão, acontece toda a história ali no livro de Gênesis. Um dos descendentes de Abraão, José, ele também tem uma história linda, depois você pode estudar a história de José no livro de Gênesis, mas os descendentes de José, os descendentes de Abraão, eles chegam ali no Egito, eles vão para o Egito por causa da fome. E eles ficam ali, crescem, se multiplicam, e Deus cumpre a promessa, porque eles se tornam numerosos. E o que era o cumprimento de uma promessa para Abraão, para José e para aquele povo, se torna agora um problema para os egípcios, porque os egípcios agora começam a ficar com medo daquele povo, acreditando que aquele povo agora se tornaria uma ameaça para eles. E pelo medo, agora os egípcios e o rei, o texto diz no capítulo 1 do livro de Êxodo, que então surge um rei que não conhecia José, não tinha relacionamento com José, não tinha apreço por aquele povo. E agora ele então decide então oprimir, subjugar, violentar, maltratar aquele povo, explorar aquele povo comercialmente. E essa é a história. O povo então sofre maltratos, eles agora trabalham sem parar, sem descanso, são oprimidos, são violentados. E no capítulo 2 do livro de Êxodo, é dito que o povo, então, em algum momento, depois de acordo com a Bíblia, 400 anos daquela realidade, daquela opressão, eles então clamam a Deus. Eles pedem ajuda, eles pedem socorro para Deus. E o texto diz que Deus ouve e atende o clamor do povo. Esse texto, esse verso é significativo porque todos nós sofremos, todos nós passamos por problemas diversos, pequenos, maiores, depende da sua perspectiva, depende de quem está sofrendo e está vivendo aquele problema, mas todos nós passamos por momentos de dificuldade na vida. E um dos problemas é aquilo que aquele problema gera para a gente, seja a dor física, emocional, custo financeiro. Mas uma outra questão é o fato de enfrentarmos o problema com o sentimento de que estamos sozinhos, de que não tem ninguém que está percebendo aquela situação, de que não tem ninguém que está ouvindo a nossa dor, o nosso clamor. E o texto nos diz que quando o povo clamou a Deus, Deus ouviu o seu clamor. A gente pode aprender várias coisas nessa série sobre Deus e sobre a igreja. E uma das coisas que a gente aprende ouvindo e lendo esse texto é que Deus,
Ele não está alheio aos problemas que nós temos. Deus, ele não é indiferente às situações difíceis que nós enfrentamos e que nós sofremos. Quando a gente clama, quando a gente expressa a nossa dor, Deus ouve. Muitas vezes ele não atende do jeito que a gente gostaria, ele não responde do jeito que a gente gostaria, ele não resolve a situação do jeito que a gente gostaria. E a gente vai passar talvez a eternidade tentando entender esse mistério. Mas a certeza que nós temos é que Deus ouve o nosso clamor. E aqui o texto começa dizendo que Deus não só ouviu, mas Deus respondeu à dor e ao sofrimento daquele povo. Porque no primeiro dia do terceiro mês após a saída dos israelitas, Deus levou aquele povo para o deserto do Sinai. E quando eles entram no deserto, Moisés sobe ao monte e Deus começa a conversar com Moisés. E Deus faz a seguinte proposta para Moisés. No verso 3 nós lemos assim, que diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Depois de Deus ter tirado aquele povo do Egito, depois de Deus ter levado aquele povo para o deserto, agora Deus propõe um processo de transformação. Esse processo começa com a mudança do nome. Ele fala assim, diga aos descendentes de Jacó, aos israelitas, outras traduções, aos filhos de Israel. Aquele povo não era apenas agora o Bruno, o Tiago, a Mel. Deus agora está mudando a história, está mudando o nome daquele povo. Como ele fez com Jacó, que se também você quiser saber um pouquinho mais da história, do livro de Gênesis, você vai ver que é alguém que enfrentou dificuldades, que teve falhas, que teve a sua história marcada por enganação, por mentiras. E Deus agora transforma o nome de Jacó. Deus transforma a história de Jacó. E da mesma forma que Deus transformou a história de Jacó, agora Ele quer transformar a história daquele povo. E da mesma forma que Deus transformou a história daquele povo, Deus quer transformar a minha e a sua história. E esse é inclusive o slogan da nossa igreja, uma nova história com Deus. É um processo. E para que haja uma transformação profunda, para que aquele povo possa aceitar e confiar em Deus, Deus não faz uma promessa baseada em palavras. Deus fala assim, vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como eu transportei vocês sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. O convite de Deus para que você passemos a viver uma nova história com Ele, uma nova experiência com Ele, não é baseado apenas no que a gente aprende sobre Deus na Bíblia, que é válido. A Bíblia é uma das formas como Deus se revela, mas o convite de Deus para um relacionamento com Ele é baseado na história, no histórico, na nossa interação com Ele. E a gente falou um pouquinho disso na semana passada também. Muitas vezes a história ela não é uma história linear, é uma história cheia de altos e baixos, cheia de dor e sofrimento, mas cheia também de alegria e de esperança. E aí que Deus traz essa imagem. Vocês viram como eu transportei vocês sobre asas, e aqui a maioria das traduções dizem asas de águias. E aqui a gente tem uma imagem de uma águia, aqui do lado direito, né? E essa águia é o American Eagle, né? A águia americana, que é um símbolo aqui dessa nação também, porque traz essa questão da força, né? A águia é um dos animais mais fortes, uma das aves mais fortes, e também representa essa questão da liberdade. E do lado a gente tem uma ave de rapina, né? A gente tem no português um equivalente que seria mais ou menos o urubu, uma outra ave. E essa outra ave é provavelmente mais próxima da intenção do autor quando ele escreveu o livro dizendo sobre a águia, né? Sobre as asas, né? Por algumas razões. A primeira porque no original, a palavra original para esse animal, quando você compara com outras línguas da época, o aramaico e o gurático, você tem expressões que demonstram que essa ave talvez fosse a mais apropriada para essa imagem, para esse contexto. É interessante que
algumas das diferenças entre essas aves é justamente o tamanho da asa. Essa ave de rapina, ou urubu, para a alegria dos flamenguistas, ela tem uma ave maior do que a da águia, muito maior, chegando a quase o dobro. Então é bom a gente ter essa imagem, é reconfortante ter essa imagem de que Deus, quando Ele fala que Ele carregou os descendentes de Israel nas suas asas, a gente entende que as asas de Deus, elas tinham tamanho suficiente para carregar, para caber todo mundo. E quando Pedro, o apóstolo Pedro, fala de novo dessa história e fala do texto que a gente vai ler, ele traz também esses valores, essas informações, esses conceitos, essas ideias para nós hoje. Essa história da aliança de Deus que foi feita no Monte Sinai não era especificamente apenas para o povo de Israel. Pedro vai dizer que essa aliança ela é válida também para nós hoje, para aqueles que agora querem fazer parte da igreja de Jesus Cristo. E como é bom a gente saber, e a gente pensar e acreditar que Deus, as suas asas, elas são grandes o suficientes para caberem a mim e a você. Que não importa a nossa história, não importa os erros que a gente cometeu no passado, e aqueles que a gente vai cometer com certeza daqui para frente, tem lugar nas asas de Deus para a gente. Elas são grandes o suficiente para nos carregar. E essa ave, a ave de rapina, ela também é uma ave que ela é mais comum justamente na região do deserto. Diferente da águia, que habita em regiões montanhosas, com mais vegetação, a ave de rapina ela tem no seu habitat comum o deserto, o lugar de escassez, o lugar da dificuldade, onde o povo de Israel enfrentou dificuldade para encontrar água, para encontrar comida, enfrentou animais, enfrentou o frio, o calor. E como é bom também saber que Deus entende muito de deserto. Deus conhece as dificuldades que você temos na vida. Eu já compartilhei aqui algumas vezes o pior momento talvez da minha vida e da Vanessa. Quando o Noah nasceu, ele teve um problema de respiração. E já no dia seguinte, nós fomos com ele para a UTI, em Kalamazoo, no Bronson Hospital. E eu lembro, assim, claramente como foi aquela viagem. A Vanessa ficou no hospital, tinha acabado de ter a cesárea, e eu fui até o Bronson, onde o Noah ia ficar, e depois nós ficamos por 10 dias. E o quanto eu chorei naquele trajeto ali de pouco menos, aproximadamente 1 hora, e como eu conversava com Deus, ali no meio das lágrimas, buscando paz, buscando uma resposta, buscando socorro de Deus, com a possibilidade da perda do meu filho. E uma das ideias, eu acredito que Deus tenha colocado no meu coração naquele momento, para me acalmar, foi de que Deus também passou por essa situação. Deus também experimentou a perda de um filho, o medo da perda de um filho. E essa é uma das certezas que a gente tem nesse texto, de que Deus, quando conduz a gente pelo deserto, e a gente tem essa ideia errada de que o deserto são fases na nossa vida. Porque tem momentos na nossa vida, e tomara que seja a maioria dos momentos, que a gente vive uma vida feliz e confortável. A gente tem uma boa situação financeira, uma boa casa, um bom carro, um bom trabalho, academicamente a gente tem sucesso, as relações da nossa vida vão bem, a gente tem bons relacionamentos, as coisas vão bem. E aí quando a gente tem momentos de dificuldade, a gente fala, eu estou passando por um deserto. Mas na verdade, a perspectiva bíblica é que a nossa vida aqui na Terra é um deserto. Nós não estamos vivendo no ideal pelo qual Deus nos criou para viver. Deus nos criou para vivermos numa realidade perfeita, sem dor, sem morte, sem sofrimento. O que nós estamos vivendo agora aqui é o deserto. A nossa vida aqui nessa realidade do pecado é o deserto. E a certeza que nós temos é que Deus nos carrega com as suas asas e que Ele conhece cada detalhe desse deserto que a gente enfrenta. Datas são importantes porque elas nos trazem a lembrança de momentos importantes e significativos. E depois de lembrar o povo de que Deus os havia tirado do Egito, que os havia trazido para Ele, é assim que o texto diz, eu tirei vocês do Egito e os trouxe para mim,
para um relacionamento comigo. Agora, portanto, aí é que vem o momento onde Deus convida o povo para uma aliança. Aliança é um conceito comum na Bíblia que traz essa ideia de um acordo, um contrato, um relacionamento formal. Ele fala, se vocês, e aqui a maioria das traduções vai trazer, se vocês me obedecerem. Mas a palavra ali no original é, se vocês ouvirem a minha voz. E aqui também é curioso, né? Eu estou falando, provavelmente todos aqui estão ouvindo. Mas muitas vezes você fala com alguém, a pessoa ouve, mas não está ouvindo de fato. Quantas vezes talvez aí no relacionamento, conversando com o seu esposo, conversando com a sua esposa, e aí, ali no celular e você está falando e as palavras estão entrando, né? Mas não necessariamente aquela pessoa está te ouvindo. Isso acontece muito não com a Vanessa, mas com o Noah. Às vezes eu estou falando com o Noah, por favor, pega os seus brinquedos, guarda. Ele está ouvindo, ele sabe o que eu falei para ele. Mas ele não está respondendo como eu gostaria que ele respondesse. Os brinquedos continuam lá, a bagunça continua lá. Por isso que Deus ele traz essa ideia, se vocês ouvirem a minha voz. E aqui ele repete esse mesmo verbo para ouvir. E se vocês ouvirem a minha aliança, e aqui a maioria das traduções, se vocês guardarem a minha aliança. Então tem uma progressão nessa relação. Deus está propondo que eu e você possamos ouvir a sua voz. Isso é um passo. E o segundo passo é a gente agir de acordo com o que Deus está dizendo. Mas é muito importante, e eu falei isso semana passada, eu falei isso no último sermão do ano passado, eu falei isso ao longo do ano passado e eu vou continuar falando isso ao longo desse ano. É muito importante a gente entender que a salvação que recebemos de Deus não depende daquilo que a gente faz. Isso aqui a gente vai falar por muito tempo. Vai ser constante aqui nos meus sermões. É muito importante a gente entender que nada do que a gente faça nos garante um favor divino, nos garante o perdão divino, nos garante a salvação. Não é por aquilo que a gente faz, muito menos por aquilo que a gente é. Porque se dependesse daquilo que a gente é, das nossas ações, do nosso comportamento, ninguém se salvaria. Mas é por aquilo que Deus fez. Primeiro Deus salva o povo do Egito. Quando Deus o levou agora para o deserto, Deus falou, eu salvei vocês. Vocês não fizeram nada para merecer. Eu fiz porque eu sou bom. Eu fiz por causa da minha graça. Eu fiz porque eu estou dando para vocês um presente, um perdão. Mas eu quero dar muito mais do que perdão para vocês. Eu quero dar para vocês propósito. Eu quero dar para vocês significado. Eu quero que a vida de vocês valha a pena ser vivida. E aí ele fala, se vocês ouvirem minha voz, e se vocês ouvirem de acordo com a minha vontade, se vocês viverem de acordo com a minha vontade, uma transformação vai acontecer na vida de vocês, como indivíduos e como um povo, como uma nação. Vocês vão se tornar um tesouro. E aqui tem traduções que falam um tesouro peculiar, particular de Deus. E talvez essa não seja a intenção do texto original. Aqui é um tesouro que tem um propósito. E quando você analisa as menções na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, de reis que tinham tesouros, era muito comum que aqueles reis exibissem os tesouros para as outras nações. Salomão faz isso, o rei Ezequias faz isso. O tesouro não é algo para ser armazenado, guardado, escondido. É algo para ser apreciado. E os reis, eles gostavam de demonstrar, de mostrar os tesouros, para que as pessoas vissem e se maravilhassem. O tesouro acaba sendo um testemunho do valor, da riqueza daquele reino, daquele povo. E é o que Deus fala. Se por acaso vocês aceitarem fazer parte dessa aliança, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês agirem de acordo com o que a minha voz está dizendo, vocês vão se tornar um testemunho, um tesouro, vocês vão ter um valor que não vem de vocês, não vem da história de vocês, nem das características de vocês, mas porque eu estou conferindo esse valor. E essa ideia também tem uma progressão. Vocês serão o meu tesouro. Embora toda a terra é minha, vocês vão ser um tesouro.
meu, para ser um testemunho para esse povo do meu amor. Ele diz também que vocês serão um reino de sacerdotes, uma nação santa, uma progressão de um tesouro para um reino de sacerdotes, para toda uma nação santa. Quando a gente olha o papel do sacerdote na Bíblia, o sacerdote era aquele que recebia de Deus uma instrução, uma revelação, e tinha a responsabilidade de transmitir para o povo. Então ele revelava a Deus através da sua vida, através do seu ministério, da sua função. Então, tanto na vestimenta, tanto no seu trabalho, no seu ofício, o sacerdote ele representava o amor, o caráter, a bondade de Deus. E é isso que Deus sonha para a sua igreja, para a sua eclésia, para o seu povo, para mim e para você. Que você, não só da forma como a gente se veste, mas da forma como a gente vive, as nossas ações, as nossas palavras, o nosso dia a dia, para que a gente possa representar o amor, o caráter e a bondade de Deus para as pessoas ao nosso redor. Um reino de sacerdotes, um tesouro que tem valor, que demonstra o amor, o valor de Deus. E muitas vezes a gente acha que essa função ela é restrita a pessoas que fazem parte de liderança da igreja. O pastor, ok, ele recebe um valor para fazer esse trabalho. Ele recebe esse valor para testemunhar, para dar estudo bíblico, para fazer visitas, para pregar. O pastor precisa estudar a palavra de Deus, porque ele tem essa função. Ele tem essa comissão. A liderança da igreja, os líderes dos ministérios, eles também têm essa função, porque eles estão ali, foram eleitos pela igreja. Mas a minha função é só chegar lá e sentar na igreja e tal. Isso porque a gente ainda entende, né, de forma equivocada, que isso aqui é a igreja, esse prédio, esse culto que a gente representa, que a gente presta toda semana. Mas a Bíblia, quando fala da igreja, da eclésia, ela traz essa mentalidade para fora. Vocês serão um reino de sacerdotes entre todas as nações, porque todos os povos são meus, toda a terra é minha. Quando Deus fala para Adão e Eva, vocês vão crescer, vocês vão se multiplicar e vocês vão encher a terra. É uma visão para fora, não é uma visão para dentro. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, eu vou abençoar você, mas para que você seja uma bênção para os outros. Quando Jesus fala para os discípulos, ele fala, olha, eu quero que vocês saiam de Jerusalém, que vocês vão para toda a região da Judéia, para toda a Samaria, até os confins da terra. É uma visão para fora, fora desse prédio. E não é um chamado individual, apenas para a liderança, apenas para o pastor, apenas para os líderes. O sonho de Deus para a sua igreja é que toda a nação se torne separada, santa. E aqui não tem apenas o aspecto moral de fazer certo ou errado. A palavra santa aqui, santificação aqui, é justamente ter um propósito, ter um chamado, ter uma comissão divina. É interessante que, ao final dessas palavras, Moisés volta para o povo, diz para o povo tudo aquilo que Deus havia dito para ele. E essa proposta de Deus. E o povo aceita. O verso 8 diz assim, que o povo respondeu em uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E já nos versos seguintes, a gente vê o povo quebrando essa aliança. Isso fala muito para a gente sobre a nossa situação, nossa condição como seres humanos, como igreja. Existe muitas vezes da nossa parte, o desejo de pertencer à igreja. E quando eu falo de pertencer à igreja aqui, às vezes a gente também tem um aspecto negativo, né? Muitas vezes a igreja ela é caracterizada como algo negativo, um grupo de pessoas radicais, etc. Muitas vezes a ideia de igreja, visivelmente também, não é algo atrativo, deixou de ser algo atrativo. Talvez quando você pense em igreja e em fazer parte da igreja, a sua motivação seja apenas porque você quer receber as bênçãos de Deus. Isso é parte da nossa natureza. Eu quero ir para a igreja porque, de alguma forma, se eu estiver na igreja, eu vou ter uma proteção especial.
Vai ter um escudo ali, uma redoma sobre mim, e eu quero essa proteção. Não é essa a definição bíblica sobre igreja. Não tem nenhuma proteção que vá nos livrar de problemas. E se você já faz parte da igreja há muito tempo, você sabe disso. Apesar de estarmos na igreja, coisas ruins acontecem. Talvez a sua motivação para buscar uma igreja, ou ir a uma igreja, ou vir a esta igreja, ela parte do medo. O medo do que a Bíblia diz sobre o que vai acontecer com aqueles que não fizerem parte da igreja. E toda a questão do conceito do inferno, e do fogo do inferno, e da morte eterna, e do castigo de Deus, e da cólera, da ira de Deus. E a gente quer evitar isso daí. E talvez isso seja uma motivação para a gente estar aqui e fazer parte da igreja, ou de alguma igreja. Mas quando a gente lê essa história, o povo responde de forma afirmativa, porque eles experimentaram, na prática, na vida deles, uma salvação, uma redenção. Eles olham para o histórico, aquilo que Deus fez, e eles decidem fazer parte de um relacionamento com Ele. E, de novo, isso não é algo linear, porque logo depois eles falam assim, olha, a gente gostaria de voltar para o Egito. Quantas vezes o povo fala para Moisés, não, por que você tirou a gente do Egito? A gente estava melhor no Egito, a comida era melhor, a segurança era melhor, as condições eram melhores, apesar de não serem. E de novo a gente tem essa imagem de Deus carregando o povo com as suas asas, ouvindo o clamor do povo. Se a gente pensar numa definição para a gente encerrar, sobre o que é uma igreja, de acordo com esse capítulo, esses versos que nós lemos. A igreja é um grupo de pessoas, grande ou pequeno, que experimentaram o favor de Deus na sua vida, de forma imerecida. Foi um presente. Não fizeram nada para merecer. Deus os carregou. É um grupo de pessoas que experimenta cada dia uma transformação, uma mudança de status, uma mudança de nome, uma mudança na sua mentalidade, na forma de enxergar o mundo, na forma de interagir com as pessoas. É um grupo de pessoas que está disposto a ouvir a voz dele. Não apenas ouvir, mas viver de acordo com o plano e propósito de Deus. É um grupo de pessoas que está disposto a testemunhar daquilo que Deus fez. E cada um de nós aqui tem uma história. Em cada uma dessas histórias, é possível vermos a mão de Deus em algum momento da nossa vida. Pelo menos em algum momento da nossa vida. Nós queremos que Ele esteve conosco durante toda a nossa vida. É um grupo de pessoas que está disposto a aceitar a responsabilidade de se tornarem sacerdotes, de revelarem para o mundo, para as pessoas ao redor, no trabalho, em casa, na escola, na igreja, a bondade e a misericórdia que eles receberam e experimentaram de Deus. E entendem que isso não é algo exclusivo de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade religiosa, mas que esse amor de Deus, o perdão, a graça, é estendido a todas as pessoas. Que você, como aquele grupo de pessoas, com seus desafios, com seus problemas, com as suas falhas, com a sua teimosia, que hoje, nessa tarde, no começo desse novo ano, que a gente ainda está lutando com as nossas resoluções, né, para esse novo ano, que a nossa grande decisão desse ano continue sendo
fazer parte deste grupo. Um grupo de pessoas que estão dispostas a ouvir a voz de Deus e viver de acordo com essa voz. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Não porque somos bons, porque não somos. Não porque temos algo em nós que possa ter valor, porque não temos. Mas porque o Senhor é bom e porque o Senhor decidiu nos amar. E nos ajude, Senhor, nos ajude com as nossas dificuldades. Nos ajude com a nossa dificuldade de aceitar esta responsabilidade. Dificuldade de aceitar esse propósito que o Senhor quer nos dar. Essa ressignificação de vida. Nos ajude a nos tornarmos o Teu tesouro, testemunhando do valor e do amor que o Senhor tem e que confere a nós também. Nos ajude a nos tornarmos esse reino de sacerdotes, ouvindo a Tua voz, compartilhando a Tua palavra com outras pessoas e intercedendo também por elas. Nos ajude a sermos uma comunidade de fé, uma nação santa, não porque somos bons ou porque somos melhores moralmente do que os outros, mas porque confiamos em Ti e no Teu sacrifício por nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.